tarde, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, mais uma resolução do Enem 2014, uma questão envolvendo triângulos, envolvendo desigualdade triangular. Então ele fala o seguinte, tem uma criança que quer criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Aí ele vai fazer o triângulo usando 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo tem que ter 6 palitos. E aí tem uma figura mostrando um exemplo. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 palitos, 6 palitos, 6 palitos. 5 mais 6 dá 11, mais 6, 17. Um ladinho, pelo menos, com 6 palitos. Tá? O que ele quer saber? Ele quer saber quantos são os triângulos que ele consegue construir usando essas características, 17 palitos, com um lado fixo em 6 palitos. Sem repeti-los, né? Os triângulos não congruentes 2 a 2. Tá bom? Então, como que a gente tem que fazer? Primeira coisa, acho interessante a gente dar uma olhadinha no assunto desigualdade triangular para que você entenda direitinho o que vai ser explicado na questão. Então, vamos lá? Desigualdade triangular. O que é isso? É um dos teoreminhas que fala da condição de existência de um triângulo. Quando que um triângulo existe ou não. Então, veja só. Em todo triângulo, cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Então, eu tenho um triângulo, tá? E o teorema da desigualdade triangular, que ele também é conhecido como condição de existência de um triângulo, diz: para um triângulo existir, cada ladinho tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, o lado A tem que ser menor que B mais C, tá bom? Por sua vez, o lado B tem que ser menor que A mais C. E, finalmente, o terceiro lado, o lado C, tem que ser menor que A mais B. Se isso daqui for respeitado, o triângulo existe, tá bom? Se eu tiver números, se eu estiver vendo dados numéricos, não preciso fazer os 3 testes. Basta testar o maior dos lados. Se o maior dos lados passar no teste, o triângulo existe e não precisa nem fazer os outros 2 testes. Tá joia? Então, o que isso nos ajuda a resolver a questão? Vamos lá. Eu tenho os nossos 17 palitos, sendo que um dos lados é fixo em 6. Vou colocar aqui, ó. Então aqui vai ser 6. Os outros 2 lados, que eu não sei qual é o tanto de palitos que eu vou usar, vou chamar de A e de B. E sabendo que a soma é 17, podemos escrever que A mais B mais C dá 17. Isolando A mais B, passa o 6 para o segundo membro, ele vai negativo, A mais B vai dar 11. O que significa isso? Que a quantidade de palitos nos lados A e B tem que somar 11. Muito bem. Como a gente faz? Testando. Fala assim, sério, só tem esse jeito? Sim, em alguns exercícios você tem que fazer experimentações. Tá? Não tem problema nenhum, não há nada de errado com fazer experimentações. Exceto o fato que você fica demorando. Mas às vezes é a única maneira de solucionar um probleminha. Então, o que eu vou testar? Vou testar possibilidades para os lados que eu desconheço. Se eu puser um palito no lado A soma tem que dar 11. Então, para o lado B, eu vou colocar 10 palitos. Lembra? Tem que dar 11 a soma. Então, como fica o meu triângulo? Um lado é 6, o outro vai ser 1, o outro vai ser 10. Então, é um triângulo de lados 10, 1 e 6. Esse triângulo existe? Vamos testar. Pega o maior lado, 10. Será que 10 é menor do que 1 mais 6? 10 é menor do que 7? Não. 10 é maior do que 7. 10 viola o teorema da desigualdade triangular. 10 viola a condição de existência. O triângulo não existe. Ele não fecha. 10 é longo demais. O 1 e o 6 são pequenininhos, eles não conseguem fechar, porque eles estão muito longe um do outro. Eles estão a 10 de distância um do outro. Tá bom? Ok. Então esse triângulo não existe. Próximo teste, vamos colocar o A igual a 2. Se o A for 2, o total tem que dar 11, então o meu B vai ser 9. Será que existe o triângulo de lados 9, 2 e 6? Lembre-se que 6 já está definido, é fixo. Tá? 9 é menor que 2 mais 6? Não. 9 é maior que 2 mais 6. Então esse triângulo também não existe, ele viola a condição de existência. Próximo teste, A igual a 3. Se o A é 3, o B é 8. E aí meu triângulo teria lados 8, 3 e 6. Esse triângulo existe? Agora sim, galera. Veja só. 8 é menor que 3 mais 6. 8 é menor que 9. Perfeito. 8 é menor que 9. O triângulo existe sim. Próximo. 4 o valor para o A. E o valor para o B? 7. Tem que dar 11 a soma. E o triângulo de lados 7, 4 e 6 existe? 7 é menor do que 10? Sim. Ok. Próximo.
5. 5 para o A, 6 para o B, para a soma da 11. E o triângulo de ladinho 6, 5 e 6. Curiosamente é o do desenho, tá? Então ele existe, ele está aqui desenhado, né? Mas por que ele existe? Porque o maior lado, 6, é menor que a soma dos outros dois, que dá 11. 6 é menor que 11, ok. Próximo, coloca A igual a 6. Se o A for igual a 6, o B é igual a 5. Assim, epa, está repetindo. Exatamente. 6, 5 e 6 é um triângulo congruente ao que a gente acabou de ver. E isso não pode, tá? Então, a hora que você monta triângulos que são congruentes, o que são congruentes? Idênticos, iguaizinhos, perfeitamente iguais, mesma forma, mesmo tamanho, isso é ser congruente. Então, esse triângulo, ele é um triângulo repetido, não vou contar, tá bom? E a partir daqui, ele repete, porque vai ficar 7, 4, 8, 3, ele repete tudo que já foi feito anteriormente. Moral da história, quantos triângulos? 1, 2, 3 triângulos existem. A alternativa A, 3 triângulos. Tá bom? Questãozinha muito bacana, envolvendo um assunto que não é muito tradicional, um assunto que não é muito estudado, uma questão bem interessante do Enem 2014. Se você gostou, dá um joinha, dá um like, clica no gostei e inscreva-se no meu canal. Inscrevendo no canal, você recebe notificações a cada nova postagem que eu fizer. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.